Tá, vamos lá, galerinha. Agora a videoaula é sobre o GPO, tá? Que é um dos outros assuntos, um outro assunto que vai cair na prova. Tô com aquelas minhas duas máquinas agora, uma XP, tá? Que já tá com aquela configuração do DHCP que eu coloquei na videoaula anterior. Vou manter isso aí, tá? E nosso Windows Server, aonde eu vou implementar essas configurações. Primeiro, o que é GPO? O que é diretiva de grupo? Isso aí são políticas, são regras que os administradores colocam para que os objetos do meu domínio sejam monitorados, sejam gerenciados de forma mais centralizada. Aonde que eu aplico então a diretiva de grupo? Na console de usuários e computadores do Active Directory, eu venho nesse cara, eu vou ter toda a minha estrutura de unidade organizacional, vou ter meus usuários, vou ter meus grupos. Se eu vier configurar aqui, eu tenho dois grupos, tá? Tenho a raiz do meu domínio, tenho algumas unidades organizacionais. Eu aplico toda a minha diretiva de grupo a unidades organizacionais. Então, vamos supor, eu quero criar uma diretiva para o alunos, tá? Se eu vier no botão direito, propriedades, diretivas de grupo, eu tenho uma GPO aqui, eu vou excluir essa GPO para que você saiba como criá-la, tá? Então eu vou aqui, criar uma nova unidade organizacional para o alunos, tá? Vamos lá, GPO alunos. Unidade organizacional está criada. A diretiva de grupo está criada. Então, todos os objetos, independente de ser administradores ou não, vão estar sujeitos a essas regras. Quais são as regras mais comuns? Por exemplo, se eu vier aqui com um objeto, aqui no meu XP, tá? Eu vou zerar a senha do meu objeto tipo aluno2, tá? Meu objeto aluno2, dando uma checada se existe algum bloqueio de logo, algum bloqueio de máquina. Não tem. Vou alterar a senha, redefinir senha, para minha senha padrão, né? ABC@3, e vou autenticar esse cara no meu Windows XP, tá? Estou fazendo o logout da conta anterior que eu estava. Colocar com aluno 2, ABC@3. Está aí, estou autenticado com esse cara. O perfil dele está sendo criado, está sendo montado, e eu tenho total acesso ao painel de controle, tá? Posso fazer as alterações para modo clássico, posso fazer o que eu quiser. Estou acessando realmente o painel de controle. Uma outra forma de acessar o painel de controle é vindo no menu iniciar executar, digitar a palavrinha control. É um atalho de linha de comando para que o painel de controle seja executado. O que eu quero fazer? Eu quero que esse usuário do aluno 2 não acesse o painel de controle, tá? Eu quero fazer isso via política de grupo. Lembre-se, políticas de grupos não são associadas a usuários, são associadas a unidades organizacionais. Então, quando eu vier na minha unidade organizacional e disser, ó, não vai acessar o painel de controle, todos os objetos, independentes de eles serem administradores ou não, no caso aqui, ó, aluno 2 está no grupo administradores, então ele pode realmente fazer qualquer coisa. Ele está no grupo que tem um perfil mais elevado dentro do sistema operacional. Mesmo assim, vai acontecer o bloqueio. Então vamos lá voltar nas propriedades da unidade organizacional. Diretiva de grupo está no alunos, tá? Eu tenho dois tipos de diretiva. Eu tenho uma diretiva vinculada ao computador, que é ao sistema operacional que está instalado na máquina, e tenho uma diretiva vinculada ao usuário, que é as regras impostas aos usuários do meu sistema operacional, tá? Do meu controlador de domínio. Perguntinha simples, para você ter a consciência, ter a resposta de aonde eu vou instalar, aonde eu vou configurar. Eu instalo uma configuração de computador se eu quiser bloquear algum determinado recurso, independente que o usuário autentique na máquina. Eu não quero que este computador, este sistema operacional,
este cara aqui, o Windows XP, abra o painel de controle independente de que usuário autenticar. Tá? Então eu vou lá e boto meu bloqueio na configuração de computador. A pergunta para saber se a configuração é para usuário é simples. Eu vou perguntar, cara, eu quero que esse bloqueio siga esse usuário independente de que máquina ele autenticar. Então eu venho e coloco nas configurações de usuário. Então a configuração mais tradicional que a gente tem vai ser o painel de controle, né? Nós temos aqui o bloqueio do painel de controle. E para saber que configuração usar, nesse caso aqui nós temos três, temos a não configurado, a ativado e a desativado. Tá? A pergunta é simples. A proibição de painel de controle vai estar ativada? Se tiver sim, se tiver a configuração ativada selecionada, eu vou implantar essa regra de bloqueio de painel de controle na unidade organizacional alunos. Então a gente vê que o status sai de não configurado para ativado. Tá? Feito isso, já está aplicada, só dá o OK aqui. E aí tem uma regrinha básica. Essa regra é simples. Se eu quiser que essas configurações sejam implementadas imediatamente, eu vou vir no meu servidor e digitar o GP Update, Group Policy Update, política de grupo, atualização de política de grupo. Feito isso, o sistema operacional vai recarregar todas as configurações de política de grupo e ela já vai passar a valer. Dou OK, é rápida a tela. Vou vir no meu Windows XP, vou efetuar logout do usuário aluno 2 e vou autenticar novamente. Tá? Feita essa autenticação, as configurações são implementadas. Tá? Se eu vier agora no menu iniciar, nem meu ícone do painel de controle aparece mais. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos testar agora o control, que é o atalho de linha de comando para acessar o painel de controle. Dou OK, essa operação foi cancelada devido às restrições. Que restrições são essas? São as minhas políticas que eu acabei de implementar. Existem N políticas de grupo. Por exemplo, se eu vim aqui no Internet Explorer, tá? Eu tenho algumas configurações que eu posso fazer. Por exemplo, esse Internet Explorer aqui, eu posso colocar o nome da minha empresa lá no cabeçalho do Internet Explorer. Vou lá nas propriedades da OU Alunos, entro na diretiva de grupo, configurações de Windows, manutenção do Internet Explorer, interface com o usuário, título do navegador. Eu quero botar aqui o título IFPB Patos. Tá? Dou OK. Diretiva já está configurada. Tem que fazer o que? Que comando para atualizar? GP Update. Se eu não digitar esse GP Update, essa diretiva será atualizada no intervalo entre 90 e 120 minutos. Isso é uma rotina dentro do próprio Windows. Ou quando o servidor for reiniciado. Como o servidor não é para reiniciar, eu tenho aqui ó, o título do meu Internet Explorer não tem fornecido por, eu vou efetuar logout. E aqui uma dica interessante: as aplicações de usuário, elas são feitas no momento do logon, tá? Eu não preciso reiniciar a máquina, mas as aplicações de computador eu tenho que realmente reiniciar a máquina para que elas sejam aplicadas. Se eu vier agora no meu Internet Explorer, tá? Vai ter aqui ó, Internet Explorer fornecido por IFPB Patos. Eu posso customizar meu Internet Explorer, eu posso bloquear algumas opções, eu posso tirar uma barra de ferramentas aqui se eu quiser, enfim, eu posso brincar com as políticas de segurança da minha estação de trabalho. Então, só para revisar, independente de que grupo o cara fizer parte, tá? No meu caso o aluno 2, ele é membro de administradores, não importa, ele vai ser bloqueado com as regras de diretiva de grupo.
Outra coisinha, diretivas de grupo são aplicadas às unidades organizacionais, tá? Se eu pego esse usuário, movo esse cara, dou o alunos, que é onde tem minhas regras, para a unidade organizacional Denis, esse cara está aqui agora, aluno 2, na unidade organizacional Denis. Se eu fizer logoff na minha máquina, tá? Se eu fizer logoff na minha máquina e entrar com o usuário novamente, os bloqueios feitos não vão ser mais válidos. Eu volto a acessar o painel de controle, a configuração customizada lá do meu Internet Explorer não vai estar ativa. Por quê? Porque minhas configurações foram feitas para a unidade organizacional alunos e não para a unidade organizacional Denis, tá? Então sugiro fortemente que vocês dêem uma olhada leve, não precisa ser nada extraordinário não, nas configurações da política de grupo, tá? Saber um pouco do potencial disso aqui. Posso criar scripts, tá? Script de logon. Como que eu crio script de logon? Lembra que a gente fez isso na aula? Então, o script de logon vão ser no momento que o usuário autenticar na máquina. Se eu olhar os scripts do objeto computador, vai ser quando inicializar ou desligar o sistema operacional. Então, eu posso pedir que você coloque um arquivo no script de logon dos usuários que estão na unidade organizacional X. Posso brincar um pouco aqui com o painel de controle, com o menu iniciar. Eu quero que o menu iniciar de tais usuários que estejam na unidade organizacional X seja o menu iniciar clássico. Enfim, tem muitas configurações que podem ser feitas. Lembrando que após aplicar esses caras, não reinicie a máquina, dê o comandinho básico GP Update, que todas as suas regras serão revalidadas. Tranquilo? Vou encerrar o vídeo por aqui. Já estou chegando aí, são 11h30. Vou almoçar, tomar um banho e pegar a estrada. Abraços, até mais tarde.